E é com a imagem da Capela do Santíssimo que a gente começa mais uma tarde aqui, depois da missa do Padre Jorge, né? A gente está pronto para começar mais uma Vida Não Para aqui pela TV Evangelizar. Você me acompanha por essa próxima hora. E o programa tá assim, ó, de informação para você ter poder nas suas mãos. A gente vai começar hoje falando de alguns assuntos e um deles tem a ver com a hipertensão. Você conhece alguém que sofre de hipertensão? Essa é uma condição em que a pressão sanguínea nas artérias está constantemente lá em cima, elevada. E hoje uma especialista vai conversar com a gente exatamente sobre essas questões. O que é, né, essa hipertensão? Será que gente jovem tem hipertensão? Será que os adultos têm hipertensão ou isso é uma questão mais da idade? Só quem está na melhor idade da vida que tem hipertensão. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Além disso, eu vou conversar com uma psicóloga e eu quero que vocês mandem as opiniões para mim. Para esse número que a gente vai passar para vocês. Porque é o seguinte... Quando você deita a tua cabecinha no teu travesseiro, você vê aqueles pensamentos intrusivos, negativos, e eles são constantes? Você tenta dispersar o teu pensamento e ele continua daquele jeito? Aí você acorda lá 1, 2, 3 horas da manhã, o número 3 é importante nesse assunto, porque a maioria acorda às 3 da manhã, ou próximo das 3. E aí não para, o pensamento não para um segundo. Isso vai causando estresse, vai causando muitas crises de ansiedade e isso tudo vai se transformar em depressão. Falta de sono. E aí, você faz o quê? Me conta. Quero saber de você. Você já passou por isso? Você tem essa coisa de acordar 1 ou 2 vezes na semana, exatamente no mesmo horário de madrugada e ficar remoendo o que aconteceu durante o teu dia? Ou ficar pensando, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter feito aquilo? Manda pra mim. Números estão aqui. Vamos colocar? Vamos colocar? Anota aí. 987936281 é o número pra gente conversar. Eu quero entender o que tá acontecendo com você e a gente vai trazer essa psicóloga para ela dar essas dicas muito boas pra gente poder melhorar a nossa vivência nesse mundão de meu Deus, tá bom? Agora vamos viajar, vou levar você juntinho comigo, vamos lá, vem cá, dá tua mão, vamos para Minas Gerais? Vamos! Arquidiocese de Juiz de Fora, gente. Tem muita história, são documentos, fotos guardadas no arquivo histórico que levam aí você por uma viagem de 100 anos por tudo isso. Quem foi lá conferir foi a nossa querida Michele Pacheco, vamos ver? É no prédio da Cúria Metropolitana que funciona o Arquivo Histórico da Arquidiocese de Juiz de Fora. Logo na entrada, fotos dos bispos chamam a atenção. Também estão na galeria dos homenageados o Monsenhor Bournier, segundo padre surdo ordenado em todo o mundo e fundador da Pastoral dos Surdos, e o Monsenhor Nardi, responsável pela implantação da diocese. Na sala climatizada, o acervo de documentos, jornais e fotos é preservado com cuidado. Elaine é a coordenadora do acervo e separou algumas raridades. O primeiro documento histórico é a bula de criação da diocese. A nossa diocese ela foi pensada por Dom Silvério Gomes Pimenta. Ele falece um pouco antes, ele falece em 1922, e o seu sucessor, que é o Dom Elvésio Gomes de Oliveira, ele concretiza esse projeto. E qual que é a concretização desse projeto? A bula de criação. No álbum fotográfico estão registros desde o primeiro bispo. A gente tem fotos do Congresso Eucarístico realizados por Dom Justino, o primeiro e o segundo congresso. Então ele conta um pouco da história através de imagens desses 100 anos. O lampadário foi o primeiro impresso da diocese e registra a rotina da cúria desde o início. Muita coisa relacionada à historiografia eclesiástica a gente consegue recuperar através do jornal Lampadário. As crônicas do bispado são relatos importantes sobre a vida religiosa. A gente tem alguns fatos bem interessantes. Então, vai ser criada a diocese. A gente precisa construir uma sede, uma cúria. Então, isso tudo é narrado na crônica do bispado. Todos esses registros, preservados com carinho, serviram de base de pesquisa para a elaboração de um livro especial, comemorativo do centenário diocesano. Fotos, relatos, documentos, todos foram reproduzidos e se transformaram em mais um marco dessa história.
O arcebispo de Juiz de Fora ficou feliz com o resultado do trabalho e destaca a importância da história contada. Muito trabalho foi realizado no campo pastoral, no campo educacional, no campo social, da caridade. Isso não pode ficar esquecido. Nós não podemos esquecer o trabalho dos nossos antepassados, porque isso é básico para o futuro. Prestes a se aposentar, Dom Gil fica feliz por fazer parte da história da arquidiocese. Eu levo com carinho essa história da Diocese de Juiz de Fora, que já estou quase aposentando, mas trago com muito coração isso que aconteceu. Lindo demais, história que merece ser contada sempre. Agora, eu vou te dar uma única chance para você se transformar num talento da música. Que tal? Que tal? Você topa? Gente, o Vem tá chegando, o Vem tá vindo, afinal de contas. E as inscrições para o festival já estão abertas. Mas quem vai contar pra gente o que fazer, como fazer, é ele. Ele que tá lindo, ele chega aqui, claro, com o coração aberto, né, gente? Pra trazer informação pra vocês. Danilo Diba, me conta, tudo bem, meu bem? Boa tarde, querida Carla. Tudo bem, minha querida? Nossa cantora nata. A última vez que estive aqui, Carla soltou a voz. Bondade sua. Imagina, gente, eu não alegria. canto nada. Eu acho que eu tenho que bem. melhorar muito a minha voz, mas assim, o que é uma coisa que eu gostei desse assunto quando ele veio aqui, foi que você estava me dizendo que quem não é cantor, mas gosta de escrever letra de música, também pode participar do Vem? Exatamente, Olha querida aí, Carla. Eis a nossa novidade que nós já estreamos no 2º ano do Vem. O que nós vamos apresentar em 2025 é a nossa 5ª edição. E desde a nossa 2ª edição, você que é compositor e por acaso não sente uma segurança ou até então não sabe ao menos cantar, sabe compor, mas não sabe cantar, você pode indicar um intérprete. Então vamos dizer que o Danilo Diba compôs uma música, mas não estou tão seguro para defendê-la no Festival Vem. Eu posso indicar a nossa querida Carla Lima para cantar. Entendeu, Carla? Entendi. Ou, se você preferir, a gente pode também cantar em dupla. No Festival Vem é também permitido inscrições em dupla. Você pode se inscrever em solo, pode se inscrever em dupla. Grupo ainda não pode, Carla. A gente está estudando as próximas edições, fazer a participação de um grupo completo, mas por enquanto é solo e dupla. E já tivemos muitas duplas de sucesso passando pelo Festival Vem. Sabe o que é o mais importante do festival, Carla? Que a gente contempla aqui, nesse que é o maior festival de música católica do Brasil, uma continuação da sua composição. Ou seja, a música que o nosso candidato vai compor não vai ficar na gaveta, não vai ficar esquecida, vai ser apresentada para milhões de pessoas, avaliadas pelos nossos jurados, porque é assim que se funciona um festival. Mas o mais importante de tudo, que a gente dá uma continuação num repertório, uma ampliação do repertório da música católica contemporânea. Tudo isso graças ao Festival Vem, que tem feito um bem danado para a música católica de todo o Brasil. É coisa mais linda, gente. Porque assim, você vem com uma ideia e de repente você chega aqui e transforma essa ideia completamente. Então você que está nos assistindo, presta atenção nessa conversa que a gente está tendo aqui, para você já ir organizando. Daqui a pouco a gente mostra a tela, se a gente puder, né, produção? Mostrar a tela aqui, como você faz a inscrição no site. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. O que torna a música realmente relevante para ser uma música evangelizadora e entrar nessa disputa? Mas que ótima pergunta, que pergunta maravilhosa, Carla. E é isso que eu quero entregar para você. Então, atenção para um dos grandes critérios da nossa avaliação. Sabe qual que é? Se a música fez sentido para você, se a música te tocou profundamente, conta algum testemunho da sua vida ou de alguém que você conhece, se essa música te aproximou da oração, te aproximou de Deus, eu tenho certeza que ela também vai tocar outros corações, vai tocar milhões de pessoas que nos acompanham pela TV Evangelizar através do Festival Vem. Ou seja, não existe uma fórmula, um segredo de sucesso, apenas a verdade. O que nós queremos ouvir é a verdade do seu coração, a lágrima na voz, a tua essência musical, que eu sei que há muito tempo está aí, dentro do seu coração. Tem muitas pessoas, querida Carla,
que se inscreve todos os anos para o Festival Vem. E hoje, durante a manhã, eu visitava o Instagram do Festival Vem e eu vi as pessoas dizendo o seguinte: eu já me inscrevi os anos passados, mas não tive a oportunidade de ser chamado ainda. Pois bem, não desista, faça novamente a sua inscrição. Nós temos um número... todo ano um número certo de chamar os candidatos, mas quem sabe esse ano é o seu ano. Você está vendo aí a tela de inscrição e é muito fácil. Está vendo o botãozinho aí, ó? Inscreva-se já. Você pode fazer isso gratuitamente. Não paga nada, absolutamente nada, para se inscrever no Festival Vem. Ao clicar nesse inscreva-se já, você é direcionado a uma outra página super simples, super fácil, onde você vai completar dados que são de burocracia, regulamento. Sim, Critérios tem que a ter gente precisa o cadastro, ter. né? Exatamente. Aí pessoas perguntam também: Danilo, eu preciso enviar um vídeo com a minha composição? Sim, mas não precisa ser nada profissional não, viu, Dona Maria, seu José? Pode ser um vídeo gravado com o seu celular mesmo. Quer uma dica de como gravar um bom vídeo? Prepara um ambiente iluminado, pode abrir bastante as cortinas, deixar a luz do céu entrar na sua casa. Não pode, Carla, ter edição de estúdio. Sabe aquela edição de afinador de voz? Ou então uma mixagem, mudar a voz, né? Manipular. Não, a gente precisa ouvir a verdade, o original. Se inscreva de uma forma simples, não precisa se preocupar com aquela grandiosa qualidade, o cenário. Não, não é isso que está em questão, não. Nós queremos você, cantor, o seu coração, a sua alma, a sua espiritualidade. Mas não deixa para a última hora. Sabe o que aconteceu ano passado, Carla? As pessoas deixaram para a última semana. Tudo bem que esse ano as inscrições vão até o dia 28 de julho. Mas, senhoras e senhores, não deixe para a última hora. Ano passado, na última semana, o nosso site congestionou, porque recebíamos muitas inscrições, aí lotou, ficou pesado, congestionado o site. Muitos vídeos, né? Exatamente, se inscreva agora. Dá tempo também de você compor a sua música. O tema é o tema do seu coração, não tem um tema para você escrever esse ano, é o que estiver dentro do seu coração. Aquela música que você escreveu nos anos anteriores pode ser reescrita, pode ser colocada novamente na inscrição do Festival 2025. Uma música só. A pessoa, por inscrição, mas ela pode se inscrever quantas vezes quiser. Ah, é? Exatamente. Olha aí, gente. A pessoa pode mandar uma música por inscrição, mas se você quiser aumentar a sua chance, eu tenho 5 músicas para mostrar para o Brasil. Faz 5 inscrições. A nossa equipe vai lá filtrar as suas inscrições e nós temos uma equipe com os melhores e maiores nomes da música católica, grandes produtores musicais, grandes compositores da música católica que vão observar, enxergar o seu vídeo, ouvir a sua voz. Você não pode ficar de fora dessa. Tá vendo aqui embaixo o site para você entrar? vemfestival.com.br. Só não pode ficar de fora, né, querida Carla? Aproveita, entra lá, já dá uma olhada no site, aproveita para fazer a tua inscrição quanto antes. E a gente encerra essas inscrições no dia 28 de julho. Julho, tá, julho. gente? Afinal de contas, né? A gente está aqui quase no mês de junho, né? Então, só para você entender, essa semana termina o mês de maio, já começa o mês de julho, aliás, junho, e depois vem o mês de julho. Mas assim, não deixa, porque o tempo passa rápido, a gente sabe disso. Então, quanto antes você fizer a tua inscrição, garantia de que você pode ser chamado antes também, não é verdade? Exatamente. Que daí o pessoal vai fazer reunião, vai começar a assistir, vai começar a entender que músicas são essas, e aí você pode ser o grande escolhido ou a grande escolhida. E vamos aproveitar o teu programa que tem uma enorme audiência, vamos lançar um desafio, querida Carla. Eu quero ver qual vai ser o estado com o maior número de composições, de inscrições nessa nossa 5ª edição do Festival Vem. Pessoal do Pernambuco, você do Ceará, você de Minas Gerais, você de São Paulo, você do Brasil inteiro, você tem um cantor, um compositor, chama para vir para o Festival Vem. Nós vamos anunciar qual é o estado campeão aqui no programa A Vida Não Para com a querida Carla Lima. Maravilha, muito obrigada, Eu que querido. agradeço, minha querida. Prazer te receber sempre. Sempre alegria estar contigo. Bom demais, né? Agora vamos fazer o seguinte, você que está aí do outro lado, está assistindo a gente, recadinho importante. Porque se você está dormindo mal, está indisposto, pode ser o teu colchão. Aí o Johnny vem para salvar a gente, olha só.
É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não está funcionando direito. Presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaro, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime, box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime. Isso aí. Valeu, Johnny. Gente, e eu quero aproveitar esse momento, porque a gente já abriu o programa falando das noites que você acaba dormindo, acordando na madrugada e aqueles pensamentos intrusivos, negativos o tempo todo. E se isso está acontecendo não só na madrugada, não só à noite, mas durante o dia, a gente vai conversar com uma psicóloga daqui a pouco, que vai dar algumas dicas pra gente sobre isso. E vamos, assim, mergulhar nesse assunto, porque tem muita gente sofrendo com isso. Você pode ser essa pessoa. Você passa por isso também? Às vezes você fica com aqueles pensamentos intrusivos, negativos, e parece que quanto mais você tenta sair daquilo, mais você pensa nos problemas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Agora eu quero fazer um convite para você. Você sabia que vai ter noite de louvor especial? Na próxima segunda, dia 2 de junho, às 7 da noite, aqui no Anfiteatro Jesus da Santa Chagas, no centro de Curitiba, tem noite de louvor. A condução é de Tony Alisson e o padre Anderson Rosa. A entrada é de graça, mas você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível para ajudar quem mais precisa. A gente está fazendo essa arrecadação também, combinado? E para quem não é de Curitiba, vai poder acompanhar ao vivo pela TV Evangelizar. Vai ser uma noite de muita transformação, de muita fé, de muita oração. Então a gente conta com vocês, combinado? Gente, intervalo super rápido agora, mas assim, voando, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a tal da hipertensão, que é tão famosa, mas que muita gente não sabe exatamente o que significa. Mais de 28% dos brasileiros estão com sequelas muito graves, como um AVC, por conta da hipertensão que não sabiam que tinham. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente volta com a imagem da Ursula von der Leyen, a primeira mulher a se tornar presidente da Comissão Europeia em 2019. E ela foi eleita para um 2º mandato pelo Parlamento Europeu em julho de 2024. E liderará a comissão até as eleições europeias em 2029. Mais um exemplo feminino de poder, né? Que a gente precisa tanto também em outros países, né? Não só fora do nosso país, mas aqui no nosso país também. A gente mostra todo dia exemplos, né, de mulheres fortes que fazem acontecer nas suas comunidades. Tá aí. Parabéns para Úrsula. Gente, vamos agora relaxar, porque eu sei que você está buscando uma receitinha deliciosa para fazer nos próximos dias. E a gente resolveu buscar
uma receita que viralizou de biscoito de fubá. Vamos falar bem paranaense? Posso? Bolacha de fubá. Vamos aprender essa receita? É uma receita simples, com fubá, gente, tranquilíssimo para vocês fazerem. A receita eu vou repetir daqui a pouco, mas vamos ver o vídeo primeiro, né? Vamos? Era assim que a sua avó fazia biscoito de fubá com coco antigamente. Depois de buscar os ovos no galinheiro, pegamos uma vasilha, quebramos os ovos, jogamos o açúcar, a margarina e vamos misturar bem, até a mistura ficar bem lisinha. Colocamos o fubá, amido de milho, coco ralado, fermento e mão na massa. Vamos misturar bem ela, até ficar nesse ponto aqui. Dividimos a massa, fizemos esses rolinhos aqui, achatamos a massa e com a faca vamos fazendo esses detalhes na massa, cortamos assim, damos uma ajeitadinha, pegamos a forma, untamos com banha, colocamos os biscoitos, damos um espacinho entre elas e vamos no fogão! Levamos para o forninho e vamos deixar assando por uns 15 minutos. Olha só a corzinha que eles estão pegando. Tiramos do fogo e pensa num cheirinho bom que tá. Olha que coisa mais linda que ficou nos nossos biscoitos. E essa crocância aqui. Que delícia! Que coisa mais boa! Me lembrou do biscoito de fubá com coco que a nona fazia. Ele é um biscoito muito simples e rápido de fazer. Ai, que gostoso, só que ela é muito rápida também para falar. Vamos lá, anota a receitinha aí que eu vou ler tranquilamente aqui para você anotando. Você vai precisar de 1,5 xícaras de fubá, 1,5 xícaras de amido de milho e 1,5 xícaras de açúcar, tá? E meia xícara de margarina. Nesse caso aqui ela tá usando margarina. De repente, se você quiser tentar com manteiga, também é uma saída. 1 xícara de coco ralado, 2 ovos inteiros e 1 colher de fermento químico, tá? Misturou como ela ensinou ali no vídeo e bom, tu faz os desenhos ali com a faca que fica super bonitinho e ponto, gente. Coloca lá pra assar e tudo que é feito no fogão a lenha fica melhor. Não sei se vocês têm fogão a lenha aí na casa de vocês, na cidade de vocês. Então, se tem, testem, que é muito bom. Tudo que a gente faz no fogão a lenha fica espetacular. Agora é o seguinte, vamos para São Paulo agora? Vamos viajar mais um pouco? Porque vamos sim falar sobre a tal da hipertensão, né? Eu vou conversar com a doutora Ana Rita Donati, que é médica fisiatra da ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. E o tema é sério, porque a hipertensão, ela atinge mais de 1/4 da população brasileira e ela pode levar a sequelas muito graves, né, doutora? Boa tarde, bem-vinda. Quando a gente fala de hipertensão, as pessoas, não, eu nunca tive problema cardíaco, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz ali um eletro, uma vez por ano e não detecta nada. Mas ela pode sim estar com uma hipertensão séria, ter um AVC e nem saber disso, né? Perfeito. Tudo bem, Carla? Tudo jóia. Você me ouve bem? Que bom. Eu tô ouvindo sim. Obrigada pelo convite, trazer esse assunto que é de extrema importância, né? Então, como você disse, a gente tem alguns mitos com relação à pressão alta. O primeiro deles é, se a gente imaginar que não tem sintoma algum, quer dizer que está tudo bem, o que não é verdade. Então, em muitas situações, o paciente já tem um quadro de hipertensão crônico de muito tempo e esses sintomas não se manifestam tão facilmente, o que impede o indivíduo de buscar ajuda, né? Mas, de modo geral, quais são os sintomas clássicos que a gente deve se atentar? Então, quando a pressão alta, né? Quando a gente deve se atentar para isso? Então, tontura, vômitos, náuseas, fadiga em excesso, até dor no peito, um cansaço desproporcional, dificuldade de respirar. Então, são sintomas que a gente deve procurar ajuda. Certo, e essa questão da gente ter a pressão descontrolada ou muito alta, ou às vezes baixa, às vezes alta e fica nesse descontrole, existe uma maneira da gente tratar isso só mudando o estilo de vida ou tem que entrar com medicação na maioria dos casos? Então, quando a gente tem esses sintomas e algo está errado, a gente precisa procurar o médico. Então, primeira coisa a ser feita para que o diagnóstico seja correto, entender se é uma hipertensão de causa primária ou secundária. Então, muitas vezes, o paciente tem um histórico familiar importante, né, que precisa ser visto, tem hábitos ruins, né, do tipo tabagismo, uma dieta rica em sal, rica em gordura. Então, tem um sobrepeso, paciente sedentário. Então, muitas vezes, a gente precisa atuar nessas outras questões, além de entrar com medicamento. Não é sempre que tem que
entrar com o medicamento, mas muitas vezes precisa. Mas antes eu preciso detectar todo esse cenário que está ao redor do paciente, né? Os hábitos dele, entender se essa é uma condição de família ou se ela é secundária a algum outro problema de saúde. Então, por exemplo, a obesidade, doenças renais, elas podem causar hipertensão. Então, você tem que tratar essa causa base também, além de tratar a própria hipertensão. Doutora, quem é esse público hipertenso? Mais homens, mais mulheres? São pessoas com mais idade? Tem muito jovem aí também no meio que está se destacando também como um problema de hipertensão com pouca idade? O que está acontecendo? A gente vê mais nos homens, mas tem um fator interessante, porque acaba que até por culturalmente, né, as mulheres vão mais ao médico. Sim. Então, as mulheres estão mais habituadas a irem ao médico desde sempre, né? Então, para nós é algo mais natural a gente procurar ajuda médica no contexto de prevenção, né, e evitar que as coisas piorem. No caso dos homens, existe um componente de muitas vezes descobre que a hipertensão quando teve um evento pior, como por exemplo um infarto ou um AVC. Então, o que a gente tem de dado hoje? Entre 30 e 79 anos no Brasil, 50 milhões de brasileiros têm pressão alta, tá? Se a gente for pensar aí na nossa população brasileira, isso dá por volta de 25, 28% dos brasileiros com pressão alta. São dados do Ministério da Saúde de 2023. Então, a gente tem uma parcela grande da população que tem o diagnóstico, e certamente tem mais pessoas que têm essa condição, porém não têm o diagnóstico ainda, né? E aí precisa realmente procurar um médico. Eu queria entender uma coisa, esses sintomas que você comentou, tem que ficar alerta. Náuseas, vômitos, né? A questão da dor de cabeça repetitiva, às vezes a gente culpa tudo, né? A mulher culpa a TPM ou culpa, de repente, a menopausa, né? O homem culpa, eu acho que foi alguma coisa que eu comi, eu acho que é fígado, eu acho que pode ser algum mal-estar, vou tomar um remedinho ali para passar, e não passa. E essas dores, elas vão se repetindo. E isso já pode ser um sinal. Pode ser um sinal, isso é um alerta muito grande, porque a hipertensão ela é uma das causas principais de AVC. Então, se a gente não diagnostica a pressão alta, não controla, esse paciente pode desenvolver um AVC e ser tarde demais, né? E aí a gente ter que lidar com uma condição de saúde muito mais severa. Então, na presença persistente de pressão alta, foi bom que você trouxe essa questão da menstruação nas mulheres, porque existe um tipo de cefaleia que ela é condizente com o período menstrual. Se a gente for ver na literatura, tipos de cefaleia, a gente tem diversas causas de cefaleia, mas a pressão alta também é uma delas, e a gente consegue diagnosticar fazendo exames, né? Lembrando que a pressão alterada é acima de 140/90, o famoso 14/9, né? Não é só numa medida, tem que ser medidas em dias diferentes, pelo menos 2 medidas, mas isso tem que ser acompanhado com o médico e diagnosticado. Esse diagnóstico não é um diagnóstico complicado, né? Então, isso a gente tem que ter esse alerta, não é um diagnóstico que vai muitas vezes demandar muita investigação. A gente consegue identificar que esse paciente tem a pressão alta e a gente precisa iniciar o tratamento. Certo. O sal, a gente sempre soube que ele seria um dos principais vilões da hipertensão. Ele continua no início da lista ou não? Tem outras questões alimentares ou até mesmo de estilo de vida que influenciam para ter hipertensão? Com certeza. O uso do sal, né? Sal em excesso, uso de álcool, tabagismo, e o estilo de vida mais sedentário, né? Uma alimentação também mais rica em gordura e tudo mais. São causas, né? Se você for pensar, Carla, que são até contornáveis, né? A gente precisa ter a orientação correta, tentar mudar o estilo de vida, mas são questões que a gente consegue controlar. Quando a gente tem uma condição de hipertensão, de histórico familiar, que essa é uma condição um pouco mais delicada, quer dizer, o indivíduo já está fazendo tudo correto, mas mesmo assim ele tem a pressão alta, aí por outras causas, aí é muito mais sofrido o tratamento. Sim. Mas, na maior parte das vezes, a gente consegue controlar, observando esses nossos hábitos ruins
e claro, indo ao médico, frequentando as consultas, fazendo uso dos medicamentos e para que evitar que isso aconteça. Claro. Para a gente arredondar o assunto, eu queria perguntar algo que não está nem no script aqui, eu queria que você colocasse aí a tua visão como médica. A gente está percebendo uma quantidade absurda de jovens e adultos e até alguns idosos fazendo uso de hormônio, assim, sem recomendação, porque preciso melhorar minha saúde, estou na academia, quero crescer rápido, quero ter músculos, quero melhorar o meu físico muscular. Os hormônios, eles podem alterar também a nossa pressão? Podem alterar a pressão. O uso excessivo dessas reposições proteicas também podem sim aumentar, ter um aumento de pressão em indivíduos muito jovens. E aí eu queria trazer um alerta. Imagine que o indivíduo desenvolva, né, com a pressão alta, o AVC. Né? A gente tem um dado também da OMS, o AVC junto com o infarto figuram entre as duas, e o Covid, né, no último dado da Organização Mundial da Saúde de 2021, as 3 causas de morte no mundo, tá? E aí eles também têm um recorte das doenças que causam mais incapacidade no mundo. E adivinha quem está lá no primeiro e segundo lugar? Pessoas que tiveram também infarto e AVC. Nossa. Então, aqueles que sobrevivem ao AVC, eles têm um nível de incapacidade muito grande. Sim. E se eu pensar nesse contexto de indivíduos jovens já com AVC, o impacto disso em termos de custo, né, custo público, custo para a família e o impacto da produtividade que a gente tem. Alguém que estava numa faixa etária produtiva, a gente vai reduzir a produtividade e um indivíduo que vai ficar a maior parte da vida com sequelas muito graves. A gente teve na CD o ano passado 8.000 atendimentos relacionados ao AVC, entre atendimento médico, com terapeutas, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia. Então, a gente recebe esses pacientes que foram vítimas de AVC, muitos deles pressão alta, né? E aí você tem um indivíduo que tem as suas funções bastante comprometidas, muitas vezes não conseguem voltar ao trabalho, né? E ficam bastante dependentes, né, nas atividades do dia a dia, né? Para se vestir, fazer sua própria higiene. Então, isso é um alerta muito grande. Quando a gente fala de pressão alta, eu como fisiatra e trazendo aqui pela ACD, o nosso alerta a gente recebe muito indivíduo, muito paciente com AVC, né? Então isso é um alerta que a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar principalmente da nossa pressão, porque é ela que vai gerar alimento para o nosso corpo todo, inclusive para o nosso cérebro, né? Com AVC, gente, é só quem passa, quem teve na família sabe o quão difícil é o tratamento e o quão difícil é a reabilitação desse paciente. Doutora, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui, viu? Carla, queria só aproveitar a oportunidade e pedir para visitarem o site da ACD, acd.org.br/hipertensao, sem o acento. Lá vocês vão poder ver todas as informações disso que eu comentei, um pouco até do que a Carla disse. A gente tem esse material bastante didático no nosso site, então convido todo mundo a visitar e poder aprender um pouco e poder se tratar. Tá certo. Muito obrigada, doutora Ana. Foi um prazer te receber aqui no A Vida Não Para, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Viu só, gente? A gente vai viajando o Brasil atrás de profissionais que trazem informação para que a gente possa cuidar da nossa saúde de verdade. Mas já que estamos falando de saúde, vamos direto conversar com o Lucas, porque ele tem um recadinho do magnésio para você. É um recado importante para a sua saúde. Você ouviu o recado que a doutora trouxe, né, gente? Preciso estar atento às dores de cabeça frequente, aos sintomas que possam parecer com aqueles que são gerados pela hipertensão. Ter controle na alimentação e ter ao seu lado um aliado como o magnésio quelato é fundamental. Primeiro porque ele ajuda você a regular essa alta pressão arterial. O magnésio é o famoso mineral da vida, potencializa esse cuidado. É importante você ter ao seu lado ele para te ajudar a cuidar da saúde do seu coração, da sua saúde circulatória, ajuda a cuidar da sua saúde vascular, possibilitando a você uma saúde com muito mais bem-estar. Faz assim, vem comigo.
Liga no 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato. É um aliado poderoso, vai ajudar você a evitar os maiores riscos que a hipertensão pode trazer. É uma doença silenciosa, começa de forma sorrateira e, infelizmente, hoje tem atingido milhares de pessoas, milhões de pessoas no nosso país. Ligue no 0800 591 8773 para você ter ao seu lado um aliado poderoso e natural que não tem contraindicação. E hoje com 70% de desconto, porque é reta final de mês. É para você aproveitar de qualquer lugar do Brasil que pedir, tem frete gratuito. Então aproveita a condição aqui de frete, não paga ligação, o frete é gratuito para você, para o senhor e para a senhora que estão me assistindo. Tem um rádio retrô de presente e eu vou mandar também um massageador elétrico. E se ligar dentro dos próximos 5 minutos, ganha ainda o nosso seca-barriga, o nosso cártamo que é excelente. Então liga 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato. Valeu, Luquinhas, muito obrigada. Gente, agora vamos falar de um assunto que eu adoro. Você gosta de acessório? De brincos, de colares, de anéis, de repente um bracelete, uma pulseira, tão legal, né? Mas quando se tem oportunidade, você vai lá, compra uma biju ali, uma biju aqui. Pois é, as bijuterias, elas sempre dão um toque muito especial no visual, deixam a gente até mais bonita, né? Só que muita gente, mas tá assim de gente que acaba usando e tem reação alérgica, né? Algumas pessoas têm condição conhecida, inclusive, como dermatite de contato ou então alergia de contato, que é quando você tem aquela coceira, coloca um brinco, começa a coçar a tua orelha e começa a descamar. Não é verdade? O anel é a mesma coisa. O anel começa a fazer descamação nos seus dedos, começam a formar bolhas em volta do anel. Não é verdade? Vamos dar uma olhada nessa reportagem que explica muito bem o que pode acontecer. Essa é a Elziane, que tem apenas 20 anos e já sentiu na pele o quanto barato pode sair caro. Isso porque, quando era muito pequena, descobriu que tem alergia às chamadas bijus. Ela disse que foi colocar um brinco, que acho que ela tinha comprado, né? E quando ela pôs, que depois de um tempinho que ela foi olhar, minha orelha tinha inchado e encapsulou o brinco. Descoberta a alergia, Elziane agora usa brincos e colares banhados a ouro. Dentre as substâncias que teve no teste alérgico, se não me engano, o nome da substância era sulfato de níquel. E foi a substância que mais reagiu na alergia. Foi o teste alérgico de contato. Quem costuma presentear mais com esses itens, né, já sabe da minha alergia, então já dá assim banhado a ouro. Mas afinal, o que realmente causa essa reação alérgica? Metais como o níquel são amplamente usados para a confecção das bijuterias. Quando entram em contato com a pele, podem desencadear reações alérgicas, causando inchaço, coceira e vermelhidão. Para evitar alergias, os dermatologistas recomendam brincos, anéis ou colares feitos de materiais hipoalérgicos. A maioria das bijuterias tem sulfato de níquel. Então, quando o paciente tem alergia a esse ou a paciente, ela tem que usar metais tipo ouro, às vezes até prata, o paciente pode ter alergia ou aço escovado. E muitas vezes o parafuso do brinco pode também ter liga mista. Então, infelizmente, dermatite de contato é igual a não usar o produto contactante. Pois é, e eu vou aproveitar esse momento para dar uma dica para vocês, porque vocês perceberam aí o que pode acontecer, né? O níquel, gente, ele vai liberando, né? A bijuteria, ela vai liberando isso no teu sangue, isso é muito sério. Inclusive, já foi constatado casos de câncer por conta disso. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando você comprar lá a tua bijuteria, enfim, o teu acessório, você pega o pino do brinco, passa esmalte transparente no pino e na tarraxa. Tudo que tem contato com a tua pele. Você passa ali o esmalte transparente e ele vai evitar ele vai fazer um selamento, evitando que essa bijuteria passe esses produtos péssimos para a tua saúde através da sua orelha, do seu pescoço, do anel também, na parte interna do anel você passa. Combinado? Deixa secar e usa, aí é garantido, tá bom? Agora vamos falar de saúde ainda, porque para quem tá com dificuldade para olhar para a TV, olhar para o celular, Vanessa tem recado. Vision X, esse aqui do X bem grandão, gente, que eu falo para vocês todos os dias. Para quem que é o Vision X? Para você que percebeu que a visão tá ficando fraca ao longo do tempo, tá ficando cansada, tá ardendo demais, o olho tá coçando demais, fica vermelho, dor de cabeça no final do dia, com enjoo, você sabe que é de tanto ter ficado forçando a vista,
ou você já tem alguém em casa com um problema mais sério, como uma catarata ou um glaucoma, sabe como é muito difícil, né? Então, você precisa do Vision X, por quê? Porque o Vision X é 100% natural, não tem contraindicações e você vai tomar uma cápsula por dia, aí de dentro da sua casa, uma cápsula por dia, e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, repondo elementos importantes para a boa saúde da visão que a gente deixa de absorver ao longo do tempo, né? Então, faz o seguinte, ó, liga agora 0800 777 0190. Você está em dúvida? Fica se perguntando, será que vai funcionar para mim? Vai me ajudar? Eu trouxe aqui pessoas que estavam em casa como você, na dúvida se ligavam ou não, e fizeram questão de vir aqui contar o resultado com o Vision X, e você vai acompanhar mais um caso de sucesso agora, veja lá. É o siso buzinário. Esse Vision X, bem bom mesmo. É um suplemento natural, então poderia tomar sem medo, estou se sentindo muito melhor. Carmelinda Franchini Buzinaro. Escorria muita água assim, ela ardia, ficava limpando direto e mandei meu marido comprar, estou bem melhor. Olha que beleza! Você também precisa do Vision X. 0800 777 0190. Promoção para você. Se você ligar nos próximos 5 minutinhos, é metade do preço e um super presente em parceria aqui com a TV Evangelizar. Mas tem que ligar agora, nos próximos 5 minutos, hein? 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Vanessa. Gente, vem cá. Chega aqui. Dá uma olhadinha nessa mensagem que a gente recebeu da Marta Costa. Carla, vou bordar um bastidor e vou te enviar. Ela mandou inclusive muitas fotos das artes dela pra gente. E não é que chegou, Marta? Marta, olha só que coisa mais linda a gente colocou aqui no estúdio para decorar. Mas olha a mensagem, se não tem tudo a ver com a nossa vida todos os dias, tudo que vem com um propósito, tudo vem com um propósito e vai por uma razão. Não é demais isso? E aqui um cesto cheio de lavandas, né? Que uma planta mais linda, mais cheirosa que existe, né? Um carinho que a Marta tem com a gente. A Marta, gente, é de Piuí, lá de Minas Gerais, e ela mandou pra gente aqui. Eu agradeço demais, Marta, muito, muito obrigada mesmo, viu? Pelo presente que você enviou com muito carinho. E a Marta, ela faz muitos bastidores, tá? Ela tem aí um processo de produção muito legal mesmo. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente no WhatsApp, que a gente passa aí as redes sociais dela pra vocês entenderem como funciona, tá bom? Lindo, né? E todos com mensagens maravilhosas, tudo feito à mão com muito carinho e, claro, com muito propósito. Não é verdade? Agora vamos pro intervalo? Rapidinho, rapidinho. Pensamentos negativos. Tá acontecendo com você o tempo todo? Você não para de pensar em coisa ruim? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto. Volto já. Deitou na cama e viu a cabeça fritar. Eu acho que esse é o termo, né? Encher de preocupações. E a noite vai passando, né? O mundo vai desacelerando, a nossa mente também começa a ficar mais tranquila, né? Com menos distrações, mais silêncio, mas os nossos pensamentos continuam. E vem aqueles negativos, os intrusivos, aquela negatividade que parece que quanto mais você pede para Deus tirar essa negatividade, mais você pensa em coisas negativas, não é? Não acontece isso com você? Claro que uma boa oração é sempre bom, mas, gente, se está acontecendo isso com frequência, tá? É porque tem algum problema aí e a gente precisa te ajudar. Hoje a gente vai entender, né? Por que a nossa mente parece mais barulhenta justamente na hora que a gente precisa descansar. Como é que a gente lida com isso? Quem conversa comigo agora é a Daniela Fontoura, ela é psicóloga do Hospital Universitário Cajuru, aqui de Curitiba, e vai tratar isso aqui junto com a gente, né? Bem-vinda, Dani, para a gente entender isso. Como é que a gente pode se organizar nesse ponto porque assim, a impressão que dá
É que a gente tá com algum problema mesmo? Puxa vida, mas quando eu vou descansar, eu não paro de pensar em coisa ruim? Mas vamos parar para pensar que a nossa vida não para, né? Assim o programa, e realmente é desse jeito que funciona. A nossa mente também não, ela funciona o tempo todo. O tempo inteiro ela está trabalhando. Só que no dia a dia, nas horas que a gente está acordada, a gente tem sempre uma distração. Está sempre numa tela, está fazendo uma atividade. Então a mente está ali, né? Exclusivamente fazendo as coisas que ela propôs, mas também o cérebro está inconscientemente trabalhando as suas questões emocionais, psíquicas, só que você está distraído. Durante a madrugada, nesse período, às 3 horas da manhã, a gente chama de insônia de manutenção. Nós temos 3 tipos, né? Inicial, a de manutenção e a terminal. Essa de manutenção é aquela dificuldade de você manter o sono. Você não consegue ter um sono reparador, um sono adequado. O que acontece? A nossa mente, nesse momento, ela para de funcionar, né, ativamente e começa a retardar ali esse movimento de atividade, mas ela continua trabalhando, só que com uma qualidade racional menor, não é tão plena quanto no dia a dia. Então a gente não consegue identificar se esses pensamentos, né, intrusivos, se eles são realmente como são. Muitas das vezes a gente tende a potencializar, a aumentar e ver até mesmo aquilo que não tem, porque naquele momento nós estamos sozinhos, é nós e nós mesmos naquela cama, né? Então é muito mais fácil de você ter pensamentos que não são adequados, pensamentos que realmente vão te levar ou a um passado ou a um futuro, que a gente entende que quando vai para o passado é uma sintomatologia depressiva, porque você começa a ruminar, você começa a pensar nas coisas que você poderia ter feito. Aquilo, devia ter falado Isso. daquele jeito, porque agora as consequências do que eu não fiz, é isso. Perfeito. O se entra em jogo, né? E ele nunca ganha jogo, mas é aquela coisa, e se eu tivesse feito? Não é para pensar desse jeito. Parar de ruminar é importante. E nessa hora, quando vem esses pensamentos, o que a gente tem que pensar? Eu vou anotar e vou pensar nisso melhor quando eu acordar. Ou então fazer perguntas. Por quê? Será que esses pensamentos estão realmente corretos? Eles são exatamente dessa maneira, nessa magnitude? Eu acho que vale a pena a gente parar para refletir, fazer uma reestruturação cognitiva até mesmo nessa hora, entendeu? Entendi. Agora, se eu acordei lá, hoje eu acordei 1h30, tá? 1h30 da manhã e não dormi mais. Mas você que acordou lá de madrugada, adianta ficar na cama? Não, o ideal é você sair da cama. Já que você acordou, sai, vai lá, se possível, faz um chazinho da vovó, aquele chazinho gostoso, né? Relaxante para dormir. Não pega em telas, porque um dos problemas é justamente esse. É uma vida de muita tela, a luz azul atrapalha. O ideal é realmente que a gente mantenha longe do quarto. E levante, vá lá, faça um chá, faça alguma coisa e volte. Porque você ficar virando ali na cama, esses pensamentos eles tendem a continuar. Você vai dar uma levantada, uma despertadinha e volta. E durante esse reinício do seu sono, comece realmente a reestruturar o seu pensamento, o seu cognitivo para coisas boas, para coisas diferentes daquilo que você acordou pensando, entendeu? E deixa assim, olha, isso não é importante agora, se eu não consigo resolver agora, vou deixar para amanhã. Então, amanhã é que eu vou resolver isso e descansar a mente. O que a gente mais tem dificuldade hoje é de relaxar a mente, de fazer a mente parar, fazer a mente dar uma pausa, né? Assim, uma acalmada, porque ela está muito acelerada nos dias de hoje. Olha só, a gente tem uma interação aqui, eu chamei vocês e vocês estão atendendo ao meu chamado. Muito obrigada quem está mandando mensagem. Vamos ver quem está aqui comigo? Dinaura Salino, tudo bem, meu bem? Um beijo, Dinaura. Às vezes eu tenho pensamentos ruins, mas eu rezo o terço e eles somem. E aí? A espiritualidade é muito importante. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, vai melhorar com certeza. E é essa pausa que eu te falei, de parar de pensar nos pensamentos intrusivos, né? Dar um break ali e começar a fazer uma prece, uma oração e você vai continuar com pensamentos bons e com mais facilidade de dormir. Eu vou chamar um trecho agora do programa Eu Tenho Fé, que passa aqui na TV Evangelizar das 11 da noite até a 1 da manhã. E recebe ligações, inclusive do Brasil todo, pelo número, anota aí, 41 3221 6078, tá? Esse é o número. Porque vamos combinar, né, gente? Às vezes a gente acorda nesse horário, fica vendo celular, que é uma coisa horrorosa, só notícias ruins muitas vezes, ou fofoca, ou coisa que não te interessa. De repente, é o momento para você ligar a TV aqui na TV Evangelizar e prestar atenção. Olha só. Você está falando de Blumenau, Santa Catarina? Sim. Que bom falar com o senhor, Frei. Que bom. Muito obrigado por me atender. Eu estou aqui assim dizendo socorro, Deus, socorro.
dizendo, Deus, olha para mim. Sim. Deus, eu tô aqui, Deus, eu tô aqui. O que aconteceu contigo, meu? Eu tenho essas crises de depressão, de ansiedade. Eu fico numa prostração total, esperando de novo o remédio fazer efeito. Enfim, eu já tive várias crises, passando mais uma crise. Que Jesus das Santas Chagas possa, com a gota do sangue dele, derramar e te trazer a sua cura, porque é uma das formas bonitas que nós temos, tá, Arcílio? Que Deus te abençoe, te proteja sempre e que você possa recuperar novamente a sua saúde. É isso, né, gente? Às vezes está tão machucado, tão doído, né? Precisamos de um auxílio, de uma palavra, de ouvir alguém falar uma coisa boa pra gente. E é como o próprio ouvinte falou, né? A ansiedade e depressão está relacionada com isso. E é na madrugada que essa sintomatologia ela vai aflorar. E ter um programa, ter uma rede de apoio é muito importante. Por exemplo, aqui no programa, só de ser ouvido, o que a pessoa mais quer é ter uma escuta. Uma escuta, né, do que ela está passando, uma prece, uma oração. A importância desse programa é muito relevante pelo apoio social, psicoemocional, um apoio emocional para ele ali nesse momento, né? Não é psicoemocional, mas é emocional, onde ele vai ter alguém que o ouça, alguém que escute o que ele está falando, que ouça a sua dor e ele pode compartilhar. Então, a utilidade do programa é realmente muito importante. É muito boa. Agora me diz uma coisa, Dani, eu ouvi falar, né, o pessoal tá surgindo muitos estudos sobre a questão da saúde do nosso cérebro, da saúde do nosso cognitivo com o celular. O celular, gente, só o fato dele estar do lado da sua cama, ali na tua mesinha de apoio, ou embaixo do teu travesseiro, ele libera muita carga pesada, e são os hertz. Cerca de 800 hertz um celular libera sem mexer nele, tá? Só pelo fato dele estar do lado ali ligado. Quer dizer, isso também influencia demais na nossa saúde. Quer dizer, tirar o celular do quarto agora, vai carregar lá do lado de fora. Então, Carla, isso faz parte da higiene do sono, que é o que preconiza a TCC, né? A psicologia. Que você precisa ter um ambiente adequado para que esse sono seja de qualidade. Você precisa abrir mão das telas dos celulares e principalmente agora com esses estudos, né, tendo comprovação científica, de você retirar realmente. Mas parando para pensar também, vamos pensar no Wi-Fi, que a gente também tem estudos falando de que ele também tem ondas, emite ondas. Então, nós estamos cercados dessas ondas. Nós temos que fazer o mínimo que a gente pode fazer, né? O melhor que a gente pode fazer ali para ter um sono adequado. Evitar a exposição até altas horas, o uso de cafeína, de tabaco, de álcool. O que acontece muitas das vezes com essas pessoas? Elas estão com a sintomatologia ansiosa, elas estão com sintomatologia de depressão, que precisa ser avaliado por um profissional, mas aí elas pensam assim, vou beber um álcool, vou beber um vinho, vou beber um pouquinho para me dar um sono. Né? Para dormir bem. Porque vai dar um soninho. Mas o que acontece? Ele é um ótimo indutor do sono. Ele vai fazer a pessoa dormir ali na hora, ela vai pegar no sono. Mas ele não é mantenedor, ele não vai fazer com que a pessoa durma até amanhã de manhã. Ele vai fazer você acordar. Vai fazer acordar no meio da noite. Olha e aí. O problema é que ele foi dormir, vai entrar como gatilho na madrugada. E aí tem vários pensamentos intrusivos, tanto de ansiedade, medo, angústia pelo futuro, ruminação do passado. Tem as questões, às vezes, né, de pensamentos de morte que vêm nessa hora. Então é importante fortalecer a rede de apoio. Como foi a sugestão aqui, liga num programa de televisão, porque é menos do que o celular, porque o celular você fica deitado, você está com ele ali na sua frente. Você consegue ficar até debaixo da coberta. A televisão não, você levanta, senta, assiste o programa, volta e o sono vai retornar. A gente entende, a Sociedade Brasileira do Sono, né, fala sobre a saúde mental. A saúde mental e o sono estão altamente interligados e é um ciclo vicioso, porque você precisa do sono para a saúde mental e você precisa da saúde mental para ter o sono, porque se você tem depressão e ansiedade, você não consegue dormir. A gente precisa dormir bem, gente. Essa é a parte mais importante. Dani, adorei conversar contigo. Eu que adorei. Podia ficar a tarde inteira aqui com você. Obrigada. Quero te convidar a voltar mais vezes, tá? Pra eu gente agradeço. discutir Será um outros prazer. assuntos, que é bom demais. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. E pra você de casa, vamos falar de agora açúcar no sangue? Tem recadinho pra vocês.
quero falar de um assunto muito importante, diabetes. Uma doença silenciosa que compromete a circulação, a cicatrização, lesiona os órgãos e principalmente as artérias. Você que sofre com diabetes, as chances de infarto triplicam. A visão vai ficando turva, cansada e retinopatia diabética é a doença que mais cega no Brasil. Às vezes um machucadinho leva a amputação e isso é muito sério. Mesmo com a medicação em dia, às vezes é difícil baixar o nível de açúcar. Por isso que eu quero te apresentar a Glicotrate, o tratamento que é o maior aliado para diabetes, com resultado efetivo para reduzir de 300 para 100 a sua glicemia. É o maior aliado, é a cápsula inimiga do açúcar. Inclusive, eu quero mostrar o resultado de quem já conhece o Glicotrate e tem mudado essa história. Os meus pais têm diabetes e eu, por causa da genética, também acabei adquirindo a diabetes. E como eu sou cabeleireira e sentia muita dor nas pernas, sentia muita sede, boca seca, aí eu conheci o Glicotrate e estou fazendo uso e está adiantando muito. Meus pais, inclusive, também estão tomando, que estavam com a diabetes muito alta. E eu melhorei bastante. De 180 eu estou conseguindo controlar para 90, 95. Então, super indico o Glicotrate. E é o seguinte, eu quero que você tenha saúde. Quanto vale a sua vida? Quando a gente fala a respeito de Glicotrate é para trazer mais saúde, disposição, melhorar a sua visão. E é o seguinte, é direto da fábrica para sua casa. Hoje, olha só a novidade, você tem 2 presentes. Primeiro, você vai levar um tratamento a mais com 120 cápsulas de presente. 120 dias de presente para você. Segundo, você vai ganhar um medidor de glicose digital. Com as tirinhas, com a caneta, é presente para você. Frete você não paga e não é caro. E eu quero que você conheça o poder de Glicotrate, o maior anti-açúcar, o maior antidiabetes do Brasil. O telefone está aqui na telinha, 0800 555 5123. Glicotrate para você. Chega aqui, vem cá, vamos pro paraíso agora? Olha essa imagem aqui. Alô, Rio de Janeiro. 27 graus, isso? 24 graus de temperatura. Pra gente aqui no sul, tá calor, mas pros cariocas já tá mais ou menos. Já tá começando a esfriar, né? Gente, hoje nós amanhecemos com 6 graus de temperatura. Muito frio, um vento cortante, a sensação de 1 grau. Positivo, tá? Porque podia ser negativo também. Então, para quem tá no Rio de Janeiro, tá faceiro, né? Por que eu tô mostrando o Rio para vocês? Eu tenho um convite muito especial para vocês que estão no Rio de Janeiro, para você que vai para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o Evangelizar é Preciso chega na cidade maravilhosa. Vai ser um momento incrível de fé e emoção e encontro com Deus para os cariocas. E eu quero ver você e sua família lá, hein? É sábado, dia 26 de julho, ao meio-dia, no Maracanãzinho. Que coisa linda! Venha viver esse dia inesquecível com a gente. Nossa equipe vai estar por lá e você vai poder conhecer mais, ó, apontando a câmera do teu celular ali, ó, nesse QR Code que tá na tela. É um evento gratuito, tá? Não tem custo para você participar. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar o programa de hoje lindamente com a paisagem aí que os cariocas adoram e o Brasil todo gosta, né? Muito obrigada por sua companhia. O programa agora que você confere é o Meditação com o Padre Christian Shankar, ó. Beijo gigante no coração de vocês. Obrigada pela acolhida. E amanhã eu tô aqui de volta. Tchau.